de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz a palavra de Deus. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos voltar algumas páginas para o Evangelho de João, para o capítulo 14. E vamos ler o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos ao capítulo seguinte de João, capítulo 15. Nós lemos o versículo 26 do capítulo 14, vamos ler o versículo 26 do capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. No capítulo seguinte, capítulo 16 de João, versículos de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Oremos. Ó Pai, aqui, Senhor, usado por Ti, no domingo passado, nós falamos ao Teu povo quem é Deus para o cristão. Hoje de manhã, de novo, nós falamos para o Teu povo quem é a pessoa de Cristo para o cristão. Agora, Senhor, unge-nos para que nesta mensagem
respondendo à pergunta: quem é o Espírito Santo para o cristão? E ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvir a tua mensagem, para que possam entendê-la. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Podem sentar. Então, meus irmãos, domingo passado, eu já falei aqui que nós temos um problema muito sério entre os membros das igrejas. Se você perguntar quem é Deus, eles não sabem responder. Vêm com chavões que eles escutam no rádio, que nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Por isso que nós resolvemos, domingo passado, pregar sobre quem é Deus para o cristão. E hoje de manhã, pregar sobre quem é Cristo para o cristão. E agora, nós vamos pregar sobre quem é o Espírito Santo para o cristão. O primeiro texto de Atos 2, de 1 a 4, começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era a festa especial, tradicional da ceifa. E aquela festa tradicional da colheita transformou-se no dia do nascimento da igreja. Transformou-se no dia do nascimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que esta celebração é chamada de Pentecostes? Porque é o 50º dia após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Foi na Páscoa que os filhos de Deus saíram do Egito e partiram para o deserto através do Mar Vermelho. 50 dias após a partida do Egito, receberam a lei. Receberam a lei por intermédio de Moisés lá no Monte Sinai. Mas o que é Pentecostes para nós, cristãos? É a revelação tanto da lei antiga, da aliança de Deus firmada com o seu povo no Sinai, quanto do Evangelho. O Evangelho, que é a nova aliança de Deus, firmada com o seu povo no Monte Sião. O profeta Isaías fala que de Sião sairá a lei, sairá a palavra do Senhor de Jerusalém. Portanto, meus irmãos, assim como a antiga aliança é celebrada no 50º dia após a Páscoa, que é também o jubileu dos judeus, o ano da liberdade, o ano onde todo escravo ficaria livre e toda propriedade confiscada por débitos tomados e não pagos seria devolvida ao seu dono. Entre nós, os cristãos, 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, foi dado o Espírito Santo. Foi cumprida a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo ao seu povo. E qual o significado
amadurecimento do Espírito Santo. É também um significado de liberdade, de libertação. O Espírito Santo torna todo o coração crente livre, toda a consciência crente livre, vazia e pura de todo o pecado. Livres e vazios de todo o pecado, nós somos completamente, como nós pregamos de manhã, nós somos plenamente conduzidos a Cristo, que se torna o nosso verdadeiro Senhor. E nós, os seus verdadeiros servos. Já não somos nós que dirigimos as nossas vidas, mas é Cristo que dirige a nossa vida. O que é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é vida. Pentecostes é dia de Deus criando na humanidade, transformando a humanidade convertida, a humanidade fiel ao pacto, numa grande família. Por isso, nós tratamos uns aos outros, quando nós somos verdadeiramente cristãos, nos tratamos uns aos outros de irmãos. Porque o Espírito Santo cria em nós esta união. E esta família, unida num pacto de amor por Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Nós passamos a falar a mesma linguagem. Assim como no dia de Pentecostes, apesar de estarem falando línguas diferentes, todos estavam entendendo o que o outro dizia. Nesta nova aliança, o Espírito Santo, que transformou aquele pequeno grupo que estava reunido lá em Jerusalém, depois de receber o sopro do Espírito Santo no corpo vivo de Cristo Jesus, nosso Senhor, através do sopro de Deus. O Espírito Santo significa sopro de Deus em nós. E é o sopro de Deus em nós que dá lugar a uma nova vida. Transforma-nos em novas criaturas. O Espírito Santo de Deus transforma-nos em pessoas sedentas por Cristo, desejosas de purificação, desejosas de santificação, desejosas de fato de fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, dizia Calbart, indo de um lugar para outro, de seu lugar para o nosso lugar, das alturas de sua majestade para o porão dos nossos pecados, da santidade de sua glória para a miséria da nossa fraqueza. Nós temos, meus irmãos, alguns exemplos bíblicos que nós podemos tomar como exemplo.
quando nós lemos o capítulo 37 do profeta Ezequiel, é o profeta vendo os pecadores que não estavam de fato obedecendo à palavra de Deus como ossos secos. E ali é a visão que ele tem de um vale de ossos secos. Vale onde estava uma igreja que não tinha o Espírito Santo. A igreja que não tem o Espírito Santo, onde o amor não reina entre os irmãos, onde a santidade não reina entre os irmãos. É um verdadeiro vale de ossos secos. E aí, outro exemplo, nós encontramos no primeiro capítulo de Lucas. Predições referentes a João Batista, onde é predito o nascimento de Jesus. Agora, esse vale de ossos secos cria carne e se transforma num corpo, que é o corpo de Cristo. Em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo explica em poucas palavras. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo continua falando sobre a lei e o pecado. Na epístola que ele escreve aos Romanos, no capítulo 7. E aqui ele diz: já nenhuma condenação há para aqueles que têm o pendor do Espírito, para aqueles que se tornaram de fato novas criaturas e passaram a obedecer inteiramente à palavra de Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de vida. A igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja que não precisa de muito barulho, não precisa de muito instrumento, não precisa de pessoas se balançando na frente da igreja, não precisa de pessoas mandando a igreja se levantar e sentar, porque quem anima a igreja de Cristo não é o homem. Quem anima a igreja de Cristo é Deus, que está presente, animando a todos aqueles que são novas criaturas, que não sentem sono quando estão ouvindo a palavra de Deus, a palavra viva do Evangelho. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é também o Espírito de amor. É o Espírito de amor. No Novo Testamento, quando nós falamos quem é Deus, nós falamos para os irmãos que a Bíblia tem duas definições de Deus. Deus é Espírito e Deus é amor. O amor de Deus, o Espírito Santo é o amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o amor de Deus manifestado em nós. Analisemos, meus irmãos, estes textos bíblicos que falam claramente que o Espírito Santo é o Espírito de amor. Em 1 Coríntios 12, Paulo menciona os novos dons
as atividades do Espírito Santo entre os membros da igreja. Para os crentes de Corinto, que era uma igreja carnal, espiritual, era aqueles que, para os pentecostais dos nossos dias, manifestavam dons espetaculares, dons que chamavam a atenção, dons extraordinários. Qual é o conceito bíblico de dom? Qual é o conceito de Paulo, do apóstolo Paulo, para a espiritualidade? Está descrito em 1 Coríntios 13. O amor é o dom supremo. Em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor. O dom supremo de Deus. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vejamos mais um versículo em Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é vida. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é amor. A igreja que tem o Espírito Santo demonstra este dom, sobrando amor dentro daquela comunidade. A supremacia do amor reina na igreja que tem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de testemunho. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder. Com estas palavras, o Espírito Santo mostra qual será a natureza das coisas. É como se Deus dissesse para nós: vocês receberão o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ensinar a cada um de vocês aquilo que nem a razão humana pode entender. A saber, a razão da morte de Cristo. A razão humana não entende a razão da morte de Cristo. Vem aí mais um programa de televisão tentando desvirtuar o ministério de Cristo, onde a propaganda desta série de programa com o filósofo carnal é que estudar a pessoa de Jesus. E ele diz: de espiritualidade eu não entendo, mas de história eu entendo. Vai tentar manipular a mente dos incautos, a mente daqueles que não têm o Espírito Santo, que não leem a palavra de Deus. Mais uma oportunidade para o diabo pregar o seu evangelho. E nós
nós de fato entendemos que Jesus Cristo, por meio da sua morte, fundou a sua igreja, onde ele reina absoluta. Porque ele diz: agora vou para o Pai. Vou para o Pai e governarei a terra com verdadeiro poder. Terra aqui com T maiúscula, a terra prometida. Assim como as Escrituras predisseram, não reino carnal, e sim o espiritual. Jesus Cristo diz: eu cumpri tudo que o Pai me mandou fazer aqui. Portanto, meus irmãos, foi assim que Jesus morreu. Foi assim que ele ressuscitou, para cumprir todas as coisas. E, finalmente, através do Espírito Santo, reinar em nossos corações. É Cristo que reina no seu coração, meu prezado irmão, minha prezada irmã, ou é você mesmo? Ou você tem sido o seu próprio Deus? Se você tem o Espírito Santo, o Espírito de testemunha, então Cristo reina no seu coração, porque Cristo reina no coração de todo crente. Cristo reina no coração de todo cristão, justificando-os e tornando cada um de nós que somos cristãos invencíveis nesse mundo de miséria e dor. Vencemos o diabo, vencemos o pecado, vencemos a morte e toda a criação por meio de quê? Por meio da fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, cada um de nós seremos testemunha do reino de Cristo. Você tem sido testemunha do reino de Cristo? Aquele que tem o Espírito Santo não se contém de conversar com as pessoas e não pregar o Evangelho àquelas pessoas. Meus irmãos, é a coisa melhor, mais atraente, mais fortificante, é pregar o Evangelho. Ainda hoje, com 78 anos de idade, eu dou mais de 2 expedientes. Porque ultimamente eu tenho pregado mais o Evangelho. Isso dá força, isso revigora. Experimente isso. Experimente colocar na sua conversa o Evangelho de Cristo. O Evangelho redentor de Cristo, mas para que você tenha de fato assunto, é preciso ler a Bíblia diariamente. Porque só a Bíblia, através do Espírito Santo, que é espírito de testemunho, nos dá este poder, nos dá esta sabedoria. Desse modo, vocês serão testemunhas desse reino, anunciando para todas as nações da terra. Assim dominarei todos os mares, exatamente como os profetas escreveram na Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo João fala do Espírito de testemunho de Cristo em João 15, 26, que nós já lemos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, dará testemunho de mim. O que Jesus Cristo está dizendo aqui?
que o Espírito Santo dentro de mim dá testemunho de Cristo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho testemunho de Cristo para dar em toda e qualquer oportunidade. Se eu não tenho, se eu não sei pregar o Evangelho, é porque eu não sou crente. Eu não sou convertido. Eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. Porque a palavra de Deus, que é verdade, diz que esse dará testemunho de mim, com todas as letras. Então, hoje, o Espírito Santo, como ontem e como amanhã, ele deseja ardentemente testemunhar de Cristo. Mas como é que o Espírito Santo testemunha de Cristo? Primeiro, através dos crentes, verdadeiros crentes, que são aqueles que estão entregues inteiramente nas mãos de Cristo. Tem como maior honra do mundo ser servo de Cristo. Foi isso que aconteceu com os discípulos, com os crentes, no dia de Pentecostes. Foi exatamente isso. Eles estavam entregues a Cristo e cheios do Espírito Santo e passaram a testemunhar. Meus irmãos, o mundo de hoje está cansado de discursos. O mundo de hoje está cansado de palavras sem fundamentos testemuniais. Mas o mundo de hoje continua precisando de Cristo. E somos nós, os discípulos de Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo, que em vez de estar pulando dentro da igreja, dançando e batendo palmas, devem estar pregando o Evangelho com suas vidas, com os seus testemunhos no dia a dia das suas vidas. Culto a Deus não é lugar de diversão, é lugar de devoção, lugar de serviço. Atentemos para o que diz o versículo 8 de Atos 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual a consequência de quem recebe o Espírito Santo? E sereis minhas testemunhas, tanto em Olinda, como em todo o Pernambuco e Brasil, e até os confins da terra. Olhemos, meus irmãos. Você lembra? Você leu 2 Reis 6, onde as pessoas estavam cortando madeira e o machado caiu no rio e eles ficaram batendo na madeira com o cabo do machado. Quem não tem o Espírito Santo é como quem prega o Evangelho apenas com o cabo do machado. Não produz nenhum resultado. Então, meus irmãos, não tente trabalhar como você está tentando, porque é em vão. Não tente trabalhar só com o cabo do machado. Abra o seu coração e Cristo vai operar maravilhas através do Espírito Santo em sua vida. Concluindo, a igreja de hoje, nós aqui,
precisamos redescobrir o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que deu origem à igreja. A igreja nasceu no dia da descida do Espírito Santo, lá no Pentecostes. Essa é a nossa origem. É o Espírito Santo que dá poder à igreja. Poder para testemunhar de Cristo. Há muitas pessoas dizendo que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, mas falta-lhes a experiência interior do Espírito Santo. Por isso está faltando iluminação para entender a palavra de Deus quando leem. Está faltando iluminação para entender a passagem, a mensagem de Deus quando ouvem. Está faltando aquele poder e aquele entusiasmo que os apóstolos tinham. A igreja, a única maneira da igreja é trabalhar. Da maneira que o Espírito Santo de Deus orienta. É orando e trabalhando no poder do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos estar em oração e cheios do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em todas as nossas conversas. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar